No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o brigadeiro de morango ou bicho de pé. Ele é um dos brigadeiros mais amados e mais pedidos, mas tem alguns segredinhos para ficar perfeito. Com o sabor azedinho do morango, uma textura cremosa que derrete na boca, esse brigadeiro deixa todo mundo encantado. E eu vou te mostrar 6 técnicas de decoração do brigadeiro de morango diferentes, que é para você incrementar o seu menu e vender ainda mais. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te ensinar como preparar a massa do brigadeiro de morango de maneira correta, para que ele fique cremoso e fácil de enrolar. Depois vamos falar sobre a pesagem dos brigadeiros para diferentes confeitos. Esse passo é importante para que os seus brigadeiros tenham tamanho padronizado. E aí vamos decorar os nossos brigadeiros de 6 maneiras diferentes, que é para você arrasar nas vendas. Também vamos falar sobre embalagem, validade, armazenamento e técnicas de preparo para você já sair desse vídeo preparando a sua produção de brigadeiros e vendendo muito. Se você gosta do nosso canal e ainda não é inscrito, corre e se inscreva. Aproveite também e clique no sininho de notificações, que é para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Quero ver você assistindo esse vídeo até o final, compartilhando e dando aquela curtida, que é para dar uma força para o canal, combinado? Desse jeito você ajuda a gente a crescer. Eu coloquei a receita do brigadeiro e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Deixei também na descrição links de outros vídeos de brigadeiros que a gente tem aqui no canal e que eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença na sua produção. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer o nosso brigadeiro de morango, a gente vai usar leite condensado, e para saborizar, eu vou usar pó para sorvete no sabor morango. É aquele pó que a gente compra no supermercado mesmo. E vou mexer até misturar esse pó. Nesse brigadeiro você pode usar o pó para sorvete, como eu uso, ou o Nesquik. Eu prefiro usar o pó para sorvete porque ele tem uma quantidade menor de açúcar. Então o brigadeiro tem uma durabilidade mais alta, ele demora um pouco mais para açucarar. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. Algumas gotinhas de corante rosa. E são poucas gotinhas, só para reforçar mesmo a cor do brigadeiro. Agora a gente vai levar tudo para o fogão e mexer até dar o ponto. Agora que o brigadeiro começou a engrossar, eu vou desligar o fogo aqui um pouquinho. E vou acrescentar ao brigadeiro o chocolate nobre. E aqui o meu já está derretido. Agora eu vou religar e a gente vai mexer até dar o ponto. O brigadeiro já está se descolando do fundo da panela, então ele já chegou ao ponto. Quando eu inclino a panela, a massa se solta totalmente e cai se juntando na base da panela. A gente chama esse ponto de ponto cambalhota. Agora a gente vai mexer com o fouet para ele ficar bem lisinho. Olha como fica linda a textura desse brigadeiro de morango. E olha como o ponto fica excelente. Ele cai da colher em blocos grandes e não se mistura com o restante da massa que está na panela. Olha que cremosidade! A cor fica perfeita. Agora que o brigadeiro está pronto, eu abri um filme aqui em cima da bancada e a gente vai embalar esse brigadeiro para deixar ele descansar por pelo menos 6 horas antes de enrolar. Eu vou dar a volta aqui com o filme, pressionar para retirar todo o ar da embalagem, dar mais uma volta. Aí a gente vai fechar as laterais e ele tá prontinho. Embalado dessa maneira, ele pode ser congelado por até 90 dias no freezer. Nosso brigadeiro já está descansado e agora eu vou abrir para te mostrar a textura. A textura do brigadeiro de morango normalmente é mais macia do que a dos outros sabores de brigadeiro. Então, não se assuste se ela ficar colando um pouco aqui no filme, tá? É normal.
Use sempre luva e um pouquinho de desmoldante para manusear esse brigadeiro. Mas olha, a textura dele é essa aqui. Super cremosa e bem flexível. Antes da gente porcionar os brigadeiros, eu vou falar com você um pouquinho sobre os confeitos que nós vamos usar. Eu vou te mostrar várias decorações diferentes para esses brigadeiros. E aí você pode observar que a gente tem aqui o pozinho do leite em pó. A gente também tem esse confeito aqui de chocolate rubi. Temos esse outro confeito de chocolate branco, o nome dele é vermicelli. Vamos usar também confeitos de chocolate ao leite e as miçanguinhas, que são confeitos bem tradicionais. Você pode perceber muito bem a diferença de tamanho entre todos esses confeitos. Cada um tem um tamanho diferente, mas eu preciso que todos os brigadeiros fiquem do mesmo tamanho para a gente ter um efeito semelhante tanto na caixa quanto na mesa, concorda? Então, por isso, a gente vai porcionar brigadeiros de tamanhos diferentes, certo? Vamos lá? Nossos brigadeiros terão peso final de 15 gramas. Então, essa é a medida que eu vou usar para os brigadeiros que são cobertos com leite em pó. Depois que esses brigadeiros estão porcionados, é só enrolar levemente. E eles já estão prontos para serem confeitados. Você vai pegar o brigadeiro, colocar no centro da mão e enrolar para ele ficar redondinho. Depois você pode fechar as duas palmas e enrolar dessa maneira, que é para finalizar e retirar as imperfeições. Agora eu vou porcionar brigadeiros de 12 gramas para usar com os confeitos de chocolate. E depois dos brigadeiros de 12 gramas, vou porcionar também brigadeiros com 8 gramas, que é para a gente usar com as pérolas. E se você for fazer brigadeiros de tamanhos diferentes dos meus, faça sempre essa conta. A massa do brigadeiro que será enrolado nas pérolas precisa ter aproximadamente a metade do peso final que você deseja para o brigadeiro. Então, como eu quero um brigadeiro com peso final de 15 gramas, eu contabilizo aproximadamente 8 gramas de massa para o brigadeiro que será enrolado nas pérolas. Essa proporção é para quando a gente for usar pérolas grandes, certo? E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. A gente vai começar enrolando o brigadeiro no leite em pó. Eu passo o brigadeiro no leite. Passo na peneira para retirar o excesso. Aí é só enrolar novamente para ele ficar bem redondinho. E ele já está pronto para ir para a forminha. Se você quiser brigadeiros um pouco mais coloridos, pode acrescentar um pouquinho de pó para decoração ao seu leite em pó. Misturar tudo. E aí é só peneirar para retirar os grãozinhos maiores. E enrolar o brigadeiro nesse pó colorido. Passo na peneira para retirar o excesso. E enrolar para ele ficar redondinho. Olha como fica lindo. Olha a diferença entre os dois brigadeiros. E aí você pode decorar esse brigadeiro de duas maneiras diferentes. Uma delas usando carimbos. E aí você pode usar o carimbo limpo. Ou então passado no pó para decoração dourado. É só colocar um pouquinho de pó aqui na tampinha. Encostar o carimbo. E dar leve batidinhas para retirar o excesso. Depois é só pressionar o carimbo em cima do doce. Olha como fica lindo. Só não pode carimbar o brigadeiro depois de muito tempo que ele já está passado no leite em pó, tá? O leite resseca um pouco o brigadeiro, então se você demorar a carimbar, ele vai ficar todo rachado. A outra maneira de decorar os brigadeiros é usando ampolas. Eu vou usar a ampola e um pouquinho de calda para sorvete.
É só pressionar aqui em cima a ampola e colocá-la dentro da calda. Eu não consegui preencher o coração todo só com uma pressionada. Então, preciso virar o coração ao contrário novamente, pressionar aqui até retirar o ar e agora eu encaixo ele novamente na calda. Depois a gente vai cortar o excesso e vai deixar o canudinho bem mais curto. Aí é só encaixar aqui no brigadeiro. Olha como ele fica lindo decorado dessa maneira. Se você preferir, pode cortar o excesso do canudinho da ampola antes de preencher. E aqui eu tô usando calda para sorvete, mas você pode usar o líquido que desejar, tá? Pode usar calda da cereja marrasquino, pode usar bebida alcoólica, pode usar o que você preferir. O nosso próximo brigadeiro é decorado com miçanguinhas. Para ele eu vou usar o brigadeiro de 12 gramas. E aí é só passar no confeito, enrolar novamente para ficar bem redondinho e colocar na forminha. E aí, se você quiser um brigadeiro mais simples, pode deixar só com as miçangas mesmo. Mas se quiser um brigadeiro um pouco mais trabalhado, pode fazer um furinho e decorar com Nutella. Aqui eu tô usando o bico 32. Olha como fica lindo! Agora a gente vai usar o vermicelli, que é um confeito de chocolate branco, e para ele a gente vai usar os mesmos brigadeiros de 12 gramas. É só passar o brigadeiro no confeito, enrolar e tá pronto. A combinação de sabores do chocolate branco com o brigadeiro de morango fica simplesmente deliciosa. Para o nosso próximo brigadeiro, a gente vai usar confeito de chocolate ao leite. Eu também vou usar nele os brigadeiros de 12 gramas. E aí é só passar o brigadeiro no confeito e enrolar. A gente vai fazer um acabamento um pouco diferente nesse brigadeiro, então fica ligadinho. Eu guardei um pouco da massa do nosso brigadeiro de morango e agora a gente vai deixar ela um pouco mais macia para fazer pitangas no nosso brigadeiro. Coloco no potinho, vou acrescentar uma colherzinha de creme de leite e vou levar para o micro-ondas para aquecer e misturar tudo. Eu levei a mistura para o micro-ondas por 10 segundos. Aí agora é só a gente mexer até ficar tudo homogêneo. E assim eu tenho brigadeiro de morango em ponto de bico. É só esperar esfriar um pouquinho antes de usar. Depois disso eu vou usar a mesma esteca para perfurar os meus brigadeiros. E vou preencher e decorar com uma rosetinha do brigadeiro em ponto de bico. Para isso, eu estou usando o bico número 18. Eu só furei para que a roseta fique bem aderida mesmo ao brigadeiro. Olha como fica lindo! Agora a gente vai para o nosso último modelo de brigadeiro, que é o brigadeiro confeitado com as pérolas. Para ele, eu vou usar o meu brigadeiro porcionado com a massa de 8 gramas. É só ir passando o brigadeiro no confeito, pressionando para que ele fique bem aderido. Depois disso, é só enrolar levemente. E tá prontinho esse brigadeiro. Eu tô usando esse confeito de chocolate rubi, mas você pode usar essa mesma técnica para decorar brigadeiros com chocobol. Fica lindo também. Olha como esses brigadeiros de morango ficam lindos. Além de lindos, todos esses brigadeiros ficam deliciosos. Olha que textura perfeita.
A combinação do brigadeiro de morango com o chocolate branco desse confeito também fica perfeita. Se você quiser, pode tingir esse brigadeiro de dourado também. Ele fica super charmoso e muito elegante. As rosetas dão todo o charme também ao brigadeiro. E a combinação de sabores do brigadeiro de morango com o chocolate ao leite é fantástica. O brigadeiro com ampola é super diferente e faz o maior sucesso. Para consumir, é só colocar o caldinho aqui no doce. Quero saber se você ainda está aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e já me conta nos comentários qual foi a sua decoração de brigadeiro preferida. E se você quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Para saborizar o brigadeiro de morango, você pode usar o pó para sorvete, Nesquik, pó para sobremesa ou pasta saborizante. Eu prefiro o pó para sorvete porque ele me dá um excelente resultado e com um custo bem mais baixo. Se você optar por usar os outros produtos, o modo de preparo é um pouquinho diferente e eu vou deixar as instruções aqui na descrição do vídeo para você, certo? A receita inteira de brigadeiro de morango me rendeu 400 gramas de massa, que me dariam 26 brigadeiros passados no leite em pó, que são aqueles que têm 15 gramas de massa. Mas você pode fazer os brigadeiros no tamanho que desejar. A massa do brigadeiro dura até 10 dias se for conservada na geladeira e até 90 dias se for conservada no freezer. Já depois de enrolados, esses brigadeiros duram até 5 dias e a gente conserva na geladeira. Depois é só retirar da geladeira algumas horas antes do consumo para eles voltarem à textura normal. Esse prazo de validade depende muito dos insumos que você utiliza, dos topinhos, do armazenamento correto e também do ponto do brigadeiro. Se ele cozinhar demais, vai ficar mais firme, mais duro e também vai açucarar mais rapidamente. E aí, gostou do nosso brigadeiro de morango? Me conta qual foi a sua decoração preferida. E se você quer conhecer outros sabores de brigadeiros deliciosos e super vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar bem aqui ao lado para assistir. Te vejo no próximo vídeo, certo? Um grande beijo e até mais!